Puxa vida, eu já estava com saudades de ministrar a palavra. Já faz tanto tempo que eu não ministro a palavra. Acho que já tem um mês que eu não ministro aqui. Gente, sabe o que isso significa? Significa que nós estamos bem equipados aqui no Brasília Ministry. Nem precisa mais de mim. Puxa vida. Então deixa eu recapitular o que aconteceu na última vez que eu ministrei. Foi praticamente quando a gente reabriu para que as pessoas pudessem participar do culto aqui junto com a gente. E naquela ocasião a gente teve aquele primeiro culto, depois a gente teve a Santa Ceia, aí a Leila pregou, teve a Santa Ceia no dia que a Leila pregou. E aí nesse dia da Santa Ceia foi um dia muito especial, porque algumas pessoas vieram aqui e participaram da ceia presencialmente depois de tantos meses sem participar da comunhão. E o que eu ouvi naqueles dias, o que eu ouvi quando a gente voltou ao nosso culto online foi que, nossa, eu não fazia ideia de quanto eu sentia falta de participar da igreja, de estar na igreja. Algumas pessoas que estão aqui falaram isso para mim, eu estou olhando agora. Como eu estava com saudade de vir da igreja. E eu tenho escutado isso desde que a gente começou a fazer o culto presencial. Algumas pessoas, é claro, que por falta de possibilidade de estar aqui com a gente, seja porque nós não oferecíamos a salinha para as crianças, então ficava um pouco complicado para pessoas que têm criança pequena participar do culto. Tem outras pessoas que têm dificuldade porque ainda não existe uma vacina para o vírus que nós estamos enfrentando. Se você não sabe e você está assistindo isso no futuro, hoje é dia 9 de outubro de 2020 e nós estamos atravessando uma pandemia que a nossa geração aqui, a geração que nós fazemos parte, nunca tinha vivido. Então existe muito medo, existe muito alarme, existe muitos novos casos acontecendo todos os dias. E é claro que muita gente tem medo, talvez seja da idade de risco ou tenha alguma doença pré-existente já, então as pessoas acabam ficando mais tímidas e mais, não diria tímida, mas eu diria ficam mais receiosas de encontrar outras pessoas e se juntarem num ambiente como o nosso mesmo, com o distanciamento que nós fizemos aqui na nossa sala, e participar de um culto propriamente. Então existe essa ansiedade de que tudo se resolva e que todos possam se reunir novamente e estar juntos, adorando e louvando o nome do Senhor. Mas hoje ainda não é assim. E aí eu pensei, que saudade de quando as coisas eram normais. Lembra daquele tempo, bons velhos tempos que a gente vivia em janeiro e fevereiro desse ano? Aqueles velhos tempos, onde a gente fazia planos e os nossos planos aconteciam. A gente podia juntar uma galera de 50 pessoas e fazer uma feijoada dentro do nosso auditorium, sem precisar se preocupar em... É claro que as pessoas da cozinha faziam a higienização das mãos e tudo, mas ninguém entrava aqui usando máscara. Ninguém fazia nada disso, não tinha esses 2 metros de distância que a gente tem hoje. Lembra de quando a gente fazia as nossas reuniões do Café com Elas e a gente tinha aquele monte de mulher aqui na igreja participando de uma manhã especial para as mulheres, com café da manhã? Lembra daquela época, muito tempo atrás, onde a gente trabalhava do escritório da empresa? Lembra que a gente tinha uma mesa no escritório, que a gente tinha o nosso computador, nosso monitor? Velhos e bons tempos. A gente podia ir em qualquer lugar. Eu me lembro que o meu lugar favorito é um restaurante coreano que fica em Surrey. É muito legal lá e a gente juntava 2, 3 mesas com todo mundo e era incrível. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que a galera diz que é um tempo sem precedentes. É um tempo sem precedentes. E o que eu mais queria hoje era viver o precedente. É aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente tem segurança, aquilo que a gente está habituado a viver. Mas infelizmente,
não é esse tempo que nós vivemos. É um tempo onde, se você faz uma viagem para os Estados Unidos, que é a 40 minutos daqui, você tem que voltar e ficar 14 dias de quarentena. Ou se você tem algum sintoma e você, mesmo que seja, que você não esteja sentindo os sintomas da gripe, mas se você foi diagnosticado com os sintomas, disseram que você também tem que fazer o isolamento por 14 dias. Eu não estou pregando contra o isolamento, eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo sem precedentes. E eu fico imaginando como eu seria e como eu estaria dentro dessa quarentena de 14 dias. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa super agitado, eu não consigo ficar quieto, eu sempre estou ali buscando alguma coisa para fazer. E eu não consigo imaginar a minha vida sem poder sair de casa. E eu entendo que existem muitas outras pessoas que não podem sair de casa. E aí você pensa nessas pessoas que são inquietas, nessas pessoas que são mais agitadas, mas por muitas vezes nós nos esquecemos das pessoas que são depressivas e acabam sofrendo muito mais com essa questão da quarentena e todo esse sistema e aparato que nós temos hoje. Conforme o tempo vai passando, a gente começa a ficar desconectado um dos outros. Foi assim, está sendo assim no nosso ministério também, está sendo assim nas igrejas, em todo lugar. Primeiro está todo mundo conectado na internet. E esse é o maior paradoxo que a gente tem vivido hoje, porque todo mundo está conectado online, mas nós não conectamos como indivíduos. Não existe mais a conectividade entre a comunidade. E eu tenho falado isso para muitas pessoas nos meus relacionamentos. Existe algo muito perigoso na igreja de 2021, onde as pessoas estão cada vez mais se isolando do outro. E nós nos esquecemos que a igreja, o evangelho de Cristo, ele é algo que é comunidade. Nós vivemos num tempo onde não é possível ser a igreja que Cristo desenhou. A igreja de Cristo é um corpo, uma família, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas dividem o pão. E nesse ano de 2020, nós conseguimos ver isso por 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Como é difícil viver em 2020. Parece que a vida não vai para frente. Talvez você esteja aí na sua casa pensando que a sua vida parou no tempo em 2020. E de certa forma, ela parou no tempo. Você parou em março de 2020. E eu acho engraçado quando as pessoas chegam para mim e falam: eu estava com saudade da igreja. Porque a igreja, quando você entende igreja como sendo algo superior ao que muita gente acredita, você sente falta quando você não está aqui, ou quando você não está aí na sua igreja, onde quer que você esteja assistindo esse culto agora. E eu comecei a pensar essa semana sobre a igreja. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a minha audiência que está aqui essa noite e para você que está aí na sua casa. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que falou sobre a igreja, especificamente a igreja? Eu vou ter que trocar o meu staff. Eu fiz a pergunta para o meu staff hoje de tarde e também não conseguiram responder. Gente, quem falou a primeira vez sobre igreja na Bíblia foi Jesus. Jesus foi quem falou sobre igreja, o termo igreja, eclésia, né, a igreja. Jesus falou, ele estava com os discípulos dele. A Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 16. Jesus estava com os discípulos e de repente Jesus fala: e aí pessoal, o que falam sobre mim?
que o povo fala sobre o que está acontecendo, sobre as maravilhas, as obras que a gente está fazendo aqui na Galileia, no Jordão, em Samaria. E aí os discípulos começaram a fazer fila para responder. Um gritou, dizem que você é João Batista. O outro gritou, estão falando que você é Jeremias. Aí o outro lá do fundo gritou, Jesus, estão falando que você é um dos profetas. Jesus olha para todos eles, e aí ele olha bem nos olhos de Pedro e pergunta, Pedro, o que você diz que eu sou? E Pedro, num momento de lucidez celestial, incrível, revelação divina de Deus, ele diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Será que você pode dizer isso sobre Jesus na sua vida hoje? Será que você pode olhar para Jesus e dizer, Jesus, tu és o Cristo na minha vida, tu és o Filho do Deus vivo na minha vida? Se você abrir a tua Bíblia em Mateus 16, 18, Jesus responde para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que ele diz? A minha igreja, a primeira vez o termo igreja sendo usado, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira vez que nós lemos na Bíblia sobre o termo igreja. E o que Jesus falou sobre a igreja? Jesus disse que a igreja seria o Recanto dos Artistas do SBT, onde você viveria a sua vida tranquila, até o final dos tempos, não teria problema, as pessoas te serviriam, você passaria a tomar o café das 5, o chá das 5 todos os dias. Foi isso que Jesus disse sobre a igreja, na primeira vez que ele falou sobre igreja? Não, o que Jesus disse é que essa igreja que ele estaria edificando seria uma igreja que viveria no combate, seria uma igreja que ela avançaria e venceria, porque ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então essa igreja que Jesus disse que iria edificar é uma igreja que não fica parada, é uma igreja que avança e vence. E não existe nada nesse mundo, e nem no inferno, nem nas potestades, nem nos principados, que consiga parar a igreja de Cristo. E seguindo esse raciocínio de igreja de Cristo, eu comecei a pensar sobre como a igreja impactou a minha vida, nesses meus 30 e alguns anos. Como que eu fui impactado pela igreja? Se você não sabe, eu sou filho de cristãos. Meu pai já era obreiro na igreja quando eu nasci. E eu tive o privilégio de crescer num berço evangélico, indo à igreja desde criança. E eu estava pensando essa semana sobre o que aconteceu dentro da minha vida, incluindo a igreja ou por causa da igreja. E eu fui na minha primeira lembrança de igreja. E a minha primeira lembrança de igreja, eu estou sentado no colo da minha mãe. Minha mãe está chorando. E eu estou confuso porque eu não estou entendendo por que minha mãe estava chorando. Minha mãe estava sentindo, hoje eu compreendo, mas a minha mãe naquele culto estava sentindo algo que hoje eu posso sentir, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu ainda era muito criança. Eu me lembro que quando eu era criança ainda, meus pais me levavam para a escola dominical. Muita gente não acredita, mas a escola dominical é onde você aprende toda a tua base cristã. Foi lá que eu aprendi muito do que eu sei hoje, que eu carrego até hoje. A palavra de Deus diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar. E depois de grande, velho, barbudo, ele jamais se desviará dele. É isso que a Bíblia diz. E eu me lembro que foi na igreja que eu aprendi muito do que eu sei hoje. Eu me lembro também que na igreja
num congresso de adolescente. Eu acho que ninguém aqui sabe o que é um congresso de adolescente, a não ser o Jack, o Júnior. Congresso de adolescente é um grupo de adolescente que tem na igreja, igual tem aqui, Archetype, alguma coisa assim. E aí a gente fazia um congresso onde a gente chamava todos os adolescentes das outras igrejas para participar junto. E foi num desses congressos na igreja que eu fui batizado com o Espírito Santo aos 13, 14 anos. E por incrível que pareça, minha mãe também estava envolvida. Acabou o culto, eu abracei a minha mãe naquele dia. Minha mãe deve estar chorando em casa agora. Eu abracei a minha mãe naquele culto e eu me lembro de falar em línguas, e minha mãe também estava falando em línguas, e foi aquela coisa tão linda que aconteceu na igreja. O que mais? Me lembro que eu tive o privilégio de ser batizado nas águas, na igreja. E a pessoa que me batizou nas águas não poderia ser ninguém mais especial do que o meu próprio pai. Meu pai me batizou nas águas. Eu tive a oportunidade de aprender a exercer os meus dons espirituais na igreja. Eu aprendi a tocar, aprendi a cantar, aprendi a ministrar a palavra dentro da igreja. Eu não sei você, mas os meus melhores amigos eu constituí dentro da igreja. Meus melhores amigos da vida inteira são amizades que eu fiz dentro da igreja. Dentro da igreja, eu conheci a minha esposa, a Lica. Quando eu conheci, a gente não tinha nenhuma intenção de ficar juntos. E ela pode confirmar isso para você. Não foi amor à primeira vista. 3ª, 4ª, 10ª, 30ª vista, pode ser até que tenha sido. Foi dentro da igreja que nós nos conhecemos. E foi dentro da igreja que nós fizemos uma campanha de oração. Eu, ela e o meu sogro, o pastor da igreja. Todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, a gente ia para a igreja orar. Para o pastor Park, era só uma oração matinal. Mas para mim e para a Lica, era uma oração para ver se Deus realmente tinha propósito nas nossas vidas juntos. E não é que Deus tinha? Estamos casados, graças a Deus. Hoje nós temos uma filhinha linda, que é a Laurinha, que é fruto de um relacionamento que começou aonde? Na igreja. Foi dentro da igreja que nós recebemos uma oração há mais de 5 anos atrás, quando nós decidimos vir para o Canadá. A igreja levantou e orou, colocou as mãos sobre as nossas vidas e nós fomos abençoados para vir para o Canadá, debaixo da proteção e oração da nossa igreja no Brasil. Foi dentro da igreja que nós vivemos os nossos maiores milagres. E foi dentro da igreja que nós vivemos as nossas maiores decepções. Como assim, Renato? Foi na igreja que nós tivemos várias decepções também. Eu não sou super-homem, você não é super-homem. Eu não preciso ficar aqui dando uma de super espiritual. Todo mundo sabe que todo mundo erra. E dentro da igreja, a gente enfrentou vários conflitos. Você também vai encontrar os seus. Foi dentro da igreja que eu aprendi que nós temos comunhão com Deus. E foi dentro da igreja que eu aprendi que nós precisamos ter comunhão um com os outros. Quem é a igreja? A igreja é aquela edificada por Jesus Cristo. Bom, como que nós estamos no nosso raciocínio sobre igreja até agora? Te deu vontade de vir à igreja? Te deu vontade de ser igreja? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 31. Nós vamos ler aí, eu gostaria que você fizesse essa leitura completa do verso 10 até o 31. Eu não vou ler todo, eu vou ler apenas alguns versos. Mas eu não sei se você sabe, mas a igreja, ela também é considerada a noiva de Cristo. Quem é que sabia disso? A igreja é a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo, claro. E esse verso que eu escolhi para hoje fala sobre a mulher divina.
Se você não sabe, a Bíblia usa de simbolismos, e eu acredito que esse é um caso. Essa esposa divina, essa noiva divina, é uma representação da noiva de Cristo, que somos nós, a igreja. Então, esse texto é um texto muito bonito. Um pouquinho de história para você. Ela é um texto em hebraico no original. É um poema acrótico. O que é um poema acrótico? Tem gente fazendo cara de intelectual. Um poema acrótico é um poema que é escrito na estrutura A, B, C, D, E, F, G, H do alfabeto. Então, esse texto que nós vamos ler, do capítulo 31, do verso 10 ao 31, ele explora 22 letras do alfabeto hebraico. Como que seria isso na nossa língua, no português? Seria: a igreja é amorosa. A igreja passa pelas suas tribulações, mas a igreja é sempre bondosa, porque a igreja foi constituída por Cristo. Então, é uma sequência do alfabeto explicando o que a igreja é. No caso, o que essa noiva divina representa. Por que esse poema foi escrito? Foi escrito para que as pessoas pudessem entender que essa mulher divina, a mulher virtuosa, ela excede todas as letras do alfabeto hebraico. Então, se você tem uma Bíblia como a minha, que eu tenho aqui, que é a Bíblia de aplicação pessoal, ela vem bem marcado aqui as letras em hebraico na ordem alfabética, ressaltando exatamente esses pontos do poema acrótico. Vamos lá? Então, vamos fazer essa leitura agora. Quero que você entenda que essa leitura representa a mulher, essa noiva, a esposa desse noivo, como sendo a igreja, e o noivo sendo Cristo. Diz assim, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Como ficaria isso, trocando para a igreja de Cristo? Seria assim, ó. Igreja virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Verso 13 e 14. A igreja busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa é a igreja de Cristo. Verso 20, a igreja abre mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Verso 23, o seu marido, Jesus, é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciões da terra. Verso 26, a igreja fala com sabedoria, instrui, e a instrução de bondade está na sua língua. Verso 29 e 30 diz: enganosa é a graça, a popularidade que a igreja pode alcançar. E em vão a formosura, a beleza, a fama, os seguidores, o status. Mas a igreja, noiva de Cristo, é mulher temente ao Senhor. Essa será louvada. Essa leitura de Provérbios 31 da igreja esgota as letras do alfabeto hebraico, louvando as qualidades dessa igreja, dessa noiva. Quando você ouve esse verso, esses textos, esse poema, se identificando como igreja, eu tenho certeza que isso mexe com o seu coração. Isso mexe com você em saber que você é essa noiva de Cristo. Se não mexe com você, eu acho que tem algum defeito no seu ser igreja. E a pergunta dessa noite, o tema dessa igreja, dessa noite, é sobre a igreja. E o tema é: o que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua vida? Talvez o que esteja faltando na sua vida é a igreja. Talvez o que está faltando na sua vida é ser igreja.
E talvez a igreja esteja sentindo falta de você. Nós precisamos mudar radicalmente a nossa mente. A palavra de Deus diz que nós devemos renovar os nossos entendimentos. Então nós precisamos renovar o nosso entendimento e o nosso pensamento sobre a igreja. Porque muita gente pensa que a igreja é o local que você vai. Mas se você vai à igreja, isso significa que você pode sair da igreja. Muita gente acha que igreja é o endereço de onde você vai, mas na realidade a igreja é uma identidade. Muita gente acha que igreja é o prédio, mas a igreja é você, a igreja é eu, nós somos a igreja. E nós precisamos mudar esse pensamento hoje. É impossível de você acreditar que hoje, nesse ano que nós estamos vivendo, muita gente ainda acredita que a igreja é o local. Nós precisamos entender que a igreja é um corpo. E que todos, eu e você, nós somos igreja de Cristo. Nós precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos trabalhar em harmonia, nós precisamos estar juntos com um propósito. Quando Jesus fala sobre a igreja da primeira vez, Jesus fala que nós não teríamos uma vida de bonança, uma vida tranquila, um mar de rosas. Ele diz que nós passaríamos por provações e que as portas do inferno não prevaleceriam contra as nossas vidas. O que isso significa, gente? Significa que nós estamos numa guerra, nós estamos passando por uma batalha. A nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades e principados. O que está faltando na sua vida? Talvez o que está faltando na sua vida é se engajar nessa guerra. Estava conversando agora há pouco com o Jack e foi exatamente isso. Tem muita gente que tem Jesus, mas ter o Jesus no coração não faz sentido se você não faz nada por esse Jesus. Porque esse Jesus que você tem no teu coração disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Você tem uma função no reino. Você é uma pessoa que foi escolhida por Deus para participar e guerrear nessa guerra. Talvez o que está faltando na sua vida hoje é se envolver nessa guerra. Mas Renato, nós estamos no meio de uma pandemia. Como que eu posso passar nessa guerra? Como que eu posso viver nessa guerra? Como que eu posso servir a Cristo nessa guerra? Você pode servir proclamando a verdade, a esperança desse evangelho para os seus amigos através das mídias sociais. O que mais? Você pode elaborar um plano de oração e ter os momentos mais incríveis da sua vida, orando dentro do seu quarto. Orando por quem? Orando pelos missionários, orando pela tua igreja, orando pelos teus líderes, orando pela sua família. Muitas vezes a gente não quer procurar, mas existe algo que você pode fazer. Talvez você pode servir dentro dos ministérios que já voltaram a trabalhar. Nós temos várias coisas acontecendo aqui na Broadway, Brazilian Ministry, a gente tem os cultos de domingo. Você pode se voluntariar para fazer várias coisas e servir. Você não pode sair de casa, você pode contribuir então, você pode fazer as suas ofertas, você pode dar os seus dízimos. Você pode convidar os seus amigos para participarem do culto online. O que está acontecendo com o nosso mundo? Você acha que o que você entendeu da Bíblia é algo que Deus quer que fique apenas para você? Você precisa compartilhar isso com os outros. 90% de todas as pessoas que participam do nosso ministério poderiam estar fazendo muito mais se entendessem qual é o sentido do Brazilian Ministry. É o ministério do Renato. É o Brazilian Ministry do Renato. Se você pensa isso, você não entendeu o que é igreja.
Porque se 90% das pessoas que fazem parte desse ministério ou das igrejas ao redor do mundo entendessem o que é igreja, a gente transformaria o mundo. A gente não transformaria apenas a nossa igreja local, mas o mundo seria impactado pela presença de Deus, porque as pessoas saberiam que você é servo de Deus se você amasse uns aos outros. É isso que a Bíblia diz. Porque se você fizesse a diferença no teu vizinho, o teu vizinho seria impactado. Se você fizesse a diferença na área que você ministra dentro do ministério que você se envolve, as pessoas que vão ali seriam impactadas. Mas como eu disse no começo, as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Nós esquecemos que nós somos sal. Nós esquecemos que nós somos luz. O que adianta uma luz desligada? O que adianta um sal sem sabor? A Bíblia diz que o sal sem sabor não serve para nada a não ser jogar fora. A luz, ela foi feita para brilhar. Eu tenho certeza que a igreja é a esperança do mundo. Mas ela só funciona como um corpo quando todos estão trabalhando em unidade. Quando todos estão trabalhando com um propósito, quando todos estão trabalhando com uma função. Se o meu coração não bombear o sangue, o que adianta eu ter sangue? Um depende do outro. Nós precisamos deixar de ser consumidores espirituais. Nós ficamos em casa ouvindo as palavras, nós nem assistimos o culto online ao vivo, porque a gente pode assistir depois e escolher só as partes que eu quero saber de verdade. Somos consumidores espirituais. E na verdade, Jesus nos chamou para ser contribuintes espirituais. Você precisa contribuir para as outras pessoas. Nós precisamos ser cheios de fé e não cheios de medo. Nós precisamos ser amigos e não inimigos. Nós temos uma missão. E a missão do Ministério de Brasileiros da Broadway Church nós servimos para isso. Se nós não formos fazer isso, é melhor a gente nem existir. Porque nós estamos aqui para formar seguidores devotos de Jesus Cristo. Essa é a nossa função. Esse é o nosso objetivo. Se não for para fazer isso, a gente está fazendo qualquer coisa, menos ser cristão, menos ser igreja. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Aonde? Aonde que está dizendo aí na sua Bíblia? Na igreja. Aonde? Em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aonde que essa glória começa a operar em nós? Na igreja. Naquela igreja que Jesus disse que edificaria. O que está faltando na sua vida? Talvez o que está faltando na sua vida é a igreja. E talvez a igreja está sentindo a sua falta. Abre meu coração para você. Eu já aprontei demais nessa vida. Demais. Quando eu era criança, eu acendi uma bomba daquelas bem grandinhas, saca? Bombinha. E eu enterrei na areia. Porque eu queria ver a areia voando. No meu sonho de ser um cineasta de Hollywood e ver aquela coisa toda acontecendo. Eu enterrei a bombinha acesa, ela não estourou. Aí o que você faz quando você é criança e tem uma bombinha que falha? Você abre a bombinha, tira a pólvora e bota fogo na pólvora e aí vê aquelas faíscas, é bonito. Porém, o Renato, criança, não entendia física. E quando você abafa o fogo,
o fogo ele simplesmente não consegue acontecer, porque existe uma coisa que chama H2O. Sem o H2O, não, sem o oxigênio, não existe o fogo. No momento que eu desenterrei a bombinha, aquela bomba estourou na minha cara. Sabe o que resultou isso? Foi em dezembro, acho que era dia de Natal. Sabe o que isso resultou na minha vida? Um período usando tampão nos 2 olhos, porque eu acabei tendo pedra cravada na minha córnea e em vários lugares ao redor do meu olho. Se você ver meu olho hoje de perto, você vai ver que o meu olho é todo machucado por causa daquela bombinha. E sabe o que eu entendi? E sabe por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Como eu senti falta de enxergar naqueles dias que eu estava usando o tampão. Como é difícil uma vida quando você não enxerga. Como eu disse, eu aprontei muito, Jack. Uma vez eu caí de moto, quebrei o braço. O pior de você quebrar o braço não é você quebrar o braço, é você tomar banho com o braço imobilizado. Porque você precisa tomar cuidado para não molhar aquilo. Calor, a habilidade. Gente, como eu senti falta do meu braço. No meu primeiro emprego, eu tive o desprazer de estar operando uma prensa, e essa prensa pegou meus 3 dedos. E eu tive que fazer 3 ou 4 cirurgias, foram 2 anos de fisioterapia. E quanta falta eu senti de poder usar minha mão da forma como Deus desenhou ela para funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você aí na sua casa, você aqui, você precisa entender que nós somos o corpo de Cristo. Se o Jack não faz a parte dele no corpo de Cristo, é como se fosse eu com os meus olhos tampados. Se o Gustavo não se dispõe para a obra de Cristo, é como se eu estivesse com o meu braço imobilizado. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. E todos nós, dentro do corpo, temos uma função. Nós temos que entender que a igreja só é igreja quando existe um corpo. E quando todos estão fazendo a sua função. Nós somos igreja. E o que Jesus disse sobre essa igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela.